E aí, tudo bem com você? Eu quero falar hoje sobre uma verdade muito importante que está no livro do Evangelho de João, João 1:12. O cerne é 1:12. Mas eu quero ler um pouco mais para que você entenda. E muitos de nós não entendem essa verdade. Eu posso falar para você que muitas vezes eu não entendi essa verdade e hoje eu entendo. E eu gostaria que você também entendesse. Que Deus abra o teu entendimento hoje. Eu quero ler para você que entenda todo o contexto. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. E ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. E por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. A palavra, ela estava no mundo. Por meio dela, Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. A estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi pai deles. Então aqui a Bíblia está dizendo que a palavra já estava com Deus. Então existia lá no começo de tudo, lá no livro de Gênesis, quando você lê, Deus estava criando o mundo. E ele fala, fazemos a nossa imagem e semelhança. Então ali a gente entende que estava o Pai, que estava Jesus e o Espírito Santo ali fazendo o mundo. Então a palavra, ela já existia em Deus. E Deus decidiu encarnar a palavra aqui na terra, através de Jesus Cristo. Então Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que encarnou aqui na terra. E ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E nós? Qual de nós receberam a Cristo como Filho de Deus? Ele veio ao mundo, curou enfermos, libertou muitas pessoas, ele abriu os olhos de cegos, curando a cegueira. Ele ressuscitou mortos. Na Bíblia a gente tem vários relatos de ressuscitação só eu já li mais de 4, né? No Antigo Testamento também tem. Então Jesus Cristo, ele veio mostrar, revelar o Pai. Então a palavra estava com Deus e ela habitou entre nós, que é Jesus. Habitou entre nós. Então Jesus veio à terra para mostrar para nós quem é Deus. E através de Jesus nós temos a revelação de Deus. E quando a Bíblia fala ali que alguns creram e o receberam, e esses que creram, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, segundo o livro de João 1:12, só se torna filho quem recebe a Jesus. Então, enquanto nós não recebemos a Jesus, nós somos criaturas de Deus, não filhos. Então, quando eu recebo a Cristo como Filho de Deus, como meu Senhor, eu passo a me tornar filha. Mas o que é esse receber? Você concorda comigo que, no geral, nós temos os nossos princípios, nós temos as nossas habilidades e as nossas ações são tomadas de acordo com aquilo que está dentro de nós. Então nós resolvemos fazer alguma coisa e vamos lá e fazemos. E algumas vezes dá certo e outras a gente dá com os burros na água, não dá certo. Você concorda comigo? Porque nós somos senhores de nós mesmos, nós cuidamos da nossa vida, nós fazemos o melhor que nós achamos para nós. Mas quando a gente recebe Jesus, quando a gente tem uma aliança com Deus, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, ele passa a ser o nosso Senhor. E o que é ser Senhor? Quando você tem um senhor, que é a questão dos escravos, ou quando você tem um patrão, que você entende essa questão dessa autoridade, você não vai fazer nada se você não conversar com essa pessoa. Você não concorda?
né? No casamento também deveria ser assim, o cônjuge não fazer nada sem falar com o outro. Mas quando nós somos os governantes da nossa própria vida, nós tomamos as ações. Então, quando você tem essa aliança com Deus e Ele é teu Senhor, você passa a colocar Ele no centro da sua vida. Essa é a diferença. Ele está no centro. Ele está ali para te orientar, para te instruir e para te dar a direção. Você passa a colocar a tua vontade em segundo plano. E você primeiro busca entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para aquilo que eu preciso fazer? E você coloca Ele como Senhor, como centro da tua vida. Você coloca Jesus sentado no trono da sua vida. E você não vai fazer mais nada por você, sem antes orar, sem antes perguntar para Ele, sem antes buscar orientação. E você vai estar o tempo todo com Ele. Você tem uma aliança com Cristo. A partir do momento que você recebe Ele, você faz uma aliança com Ele. E Ele uma aliança com você. A Bíblia diz que de maneira nenhuma a gente vai sair das mãos dele, a não ser pela nossa própria vontade. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus e se torna filho de Deus e co-herdeiro com Cristo, sendo irmão de Cristo, Ele passa a ser o centro da sua vida e a te dar a base do que você vai fazer. Essa é a diferença de você receber a Cristo e ter Ele como seu Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.